Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez, desde já agradecendo a você pela oportunidade de estar conosco no canal Igreja da Orla, para juntos estudarmos a santa e bendita palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Nesta manhã, Deus nos dá a oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre a sua palavra. Deus, nós suplicamos ao Senhor para que o Senhor fale aos nossos corações, para que neste dia tenhamos mais uma experiência contigo e que nossas vidas sejam transformadas e edificadas para a glória do Senhor, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amados, hoje nós vamos falar sobre recebendo mais de Deus. Eu gostaria de iniciar o estudo desta manhã lendo para vocês o registro de Salmos em 119, do verso 1 até o verso 7. E assim nos diz o salmista: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que eu observe os teus estatutos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Queridos, ao longo da nossa vida, nós recebemos orientações. Eu gostaria de destacar, desde a minha primeira fotografia em 3x4, eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, é a primeira imagem de baixo, da esquerda para a direita, quando, antes mesmo de nascer, os meus pais já haviam se convertido. Então, a partir do nascimento de todos os filhos, os nossos pais, todos os dias, nos exortavam, nos ensinavam, nos mostravam os caminhos retos e aplainados do Senhor. E nós éramos em 5 irmãos, depois veio um outro, o mais novo, Sérgio, mas todos nós fomos doutrinados, e como toda criança éramos levados, peraltas, e naquela ocasião nós tínhamos uma criação muito rígida, e até usando as palavras do nosso querido pastor Roberto, toda a terapia que nós tínhamos para receber pelos nossos traumas, pelas nossas frustrações, pelos nossos problemas, era a coroterapia. Assim fala de forma cômica o nosso querido pastor Roberto. Sim, foi uma época de muita rigidez. Todos os dias nós tínhamos o nosso culto doméstico. Todos os dias nós éramos obrigados a decorar um versículo ou recitar um versículo da palavra de Deus. Todos os dias nós cantávamos um hino, e na maioria das vezes nós cantávamos: Bem de manhã, embora o céu sereno, parece o dia calma anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Sim, todos os dias nós éramos quase que obrigados a recitarmos um versículo da palavra de Deus, a cantarmos um hino, a ouvirmos palavras de exortação. Nós agradecemos a Deus pelos homens de Deus, pelas mulheres do Senhor que passaram pelo nosso caminho.
nossos tios, nossos amigos, irmãos queridos que queriam nos ver num bom caminho, nos exortavam a respeito da palavra do Senhor. Todavia, chegou uma fase da minha idade em que, a partir dos meus 16 anos, eu me rebelei contra os meus pais, me rebelei contra a igreja, com a minha fé, a ponto de abandonar os caminhos do Senhor, a fugir da presença do Senhor. E eu então passei a caminhar com os meus próprios caminhos, achando que eu já seria dono da minha vida, da minha situação, mas não sabendo que estava redondamente enganado. E assim, ao completar meus 19 anos, no auge da minha materialidade, no auge do meu carnalismo, no auge das minhas desavenças com os meus pais, longe, distanciado da presença do Senhor, lembrei-me de todos os ensinamentos que recebi, até a idade que tinha, e como filho pródigo, registrado no capítulo 15 de Lucas, de 11 a 32, eu resolvi ter o meu real encontro com Deus. E hoje estou aqui, ministrando a vocês, e sendo ministrado também por vocês. Hoje, pela misericórdia de Deus, estou nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida, procurando acertar a cada dia mais, para que realmente eu glorifique o nome do Senhor Deus. E agora, eu tenho uma visão que o Senhor mesmo me concedeu a partir daquele encontro. Eu entendi e entendo que eu precisava crescer, precisava aprofundar todo o meu relacionamento com Cristo. E eu aprendi com a Bíblia que existem algumas formas que isso pode me possibilitar nesse crescimento. Vamos ver algumas? Então, como eu posso conhecer? Em primeiro lugar, eu posso crescer no meu relacionamento com Deus, lendo a palavra de Deus. Em segundo lugar, eu preciso buscar a fonte certa para o meu crescimento. Em terceiro lugar, eu preciso estabelecer um plano sistemático desta palavra, que é a palavra do Senhor. Também preciso meditar e memorizar esta palavra, para que eu possa crescer no entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar na fonte certa, vamos estabelecer um plano de leitura, vamos meditar e memorizar a palavra de Deus e vamos verdadeiramente ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para a boa obra. Em primeiro lugar, eu preciso e nós precisamos ler a palavra de Deus, esta palavra que é o poder do Senhor. A palavra de Deus é a carta de amor de Deus para todos nós. Ela tem autoridade para nos instruir como viver uma vida santa e bem-sucedida. Ela não apenas vai ajudar-nos ao afastamento do pecado, vai também revelar-nos quem Deus é. E a Bíblia diz em João 3, no capítulo 16, que Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz ainda
lá em Romanos, no capítulo 5, verso de número 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por mim e por você, mesmo sendo nós todos pecadores. Sim, queridos amigos, amados irmãos, em Cristo Jesus, com a palavra de Deus enchendo o seu coração, enchendo o meu coração, ela fluirá naturalmente em nós, através de adoração, de confissão de pecados. Ela fluirá em nós como um desejo ardente e poderoso e de compaixão e intercessão por todos aqueles que, sobretudo, estão partindo para a eternidade sem Deus e sem salvação. Em segundo lugar, eu tenho aprendido com Deus, para que eu realmente possa receber mais dele, que eu preciso buscar a fonte certa. Mas buscar a fonte certa não é simplesmente usar a Bíblia de qualquer maneira, como alguns fazem. Usar a Bíblia, alguns procuram abrir a Bíblia aleatoriamente e ver um versículo isolado, e a partir daquele versículo isolado, diz ter a revelação de Deus para aquele momento. Isso é muito perigoso. Isso nada mais é do que uma bibliomancia. Não é desta forma que você tem que estudar a palavra de Deus. Preste bem atenção. Existem milhares, milhões de livros à disposição de todos nós. Existem os livros impressos, os livros físicos, existem os e-books. São verdadeiros tratados teológicos com grandes escritores. Temos PhDs em tratados teológicos, best-sellers em autoajuda, psicologia, comportamento humano, etc., etc., mas nenhum livro, absolutamente nenhum livro, poderá substituir a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, ela nunca falha, ela é o poder de Deus para a salvação, para a correção e a orientação de todos nós. Cuidado com o que você lê. Leia sim, examine tudo, mas como diz a própria Bíblia, retenha o bem. Mas devemos ler o máximo que nós pudermos. Mas as santas escrituras, elas sim, elas podem e nos dão total confiança, pois sabemos que quem a escreveu é digno e completo de confiança. Quando você for ler a Bíblia, peça a Deus para que Ele te dê a sabedoria, para que Ele te dê o discernimento. Cuidado, mais uma vez afirmo, cuidado com a bibliomancia, cuidado com as revelações que você recebe de homens. Em terceiro lugar, você precisa estabelecer, como tenho aprendido, estabelecer a fonte certa para a sua pesquisa, para as suas pesquisas. A Bíblia diz, em Josué capítulo 1, no verso de número 8, que a palavra do Senhor não deve ser afastada da nossa boca. Antes, todos nós devemos meditá-la de dia e de noite, e com convicção, fazendo tudo que nela estiver escrito. Desta forma, nós seremos felizes, viveremos bem, como esta palavra mesmo nos afirma. A Bíblia, ela precisa ser o teu livro de cabeceira. A Bíblia precisa ser o meu livro de cabeceira. A Bíblia precisa nortear a tua vida. A Bíblia, meu querido amigo, precisa fazer parte integralmente da sua existência. Homens e mulheres conheceram a palavra, e essa palavra transformou.
A rainha Vitória disse certa vez: olhem, a Inglaterra conheceu 2 livros, conheceu Shakespeare e a Bíblia, mas verdadeiramente quem mudou a história e os desígnios da Inglaterra foi a Bíblia. Então, meu amado irmão, meu querido amigo, a Bíblia é a fonte certa, ela precisa nortear a sua vida e a minha vida também. Eu tenho aprendido com esta palavra de Deus, que quanto mais eu a leio, mais eu descubro que preciso estudá-la. Eu tenho descoberto que esta palavra, ela tem me transformado, ela tem me feito crescer. Por isso que é importante mantermos sempre uma disciplina sistemática da leitura deste livro. Na própria internet, se você pesquisar, você vai encontrar diversos modelos de leitura sistemática. Você vai encontrar a leitura que você pode ler toda a Bíblia durante um ano, ou você vai encontrar modelos que você pode ler primeiro o Novo, depois o Velho Testamento, enfim, diversas formas, até que você alcance em um ano ou mais o alcance de toda a palavra de Deus. Mas você precisa manter uma leitura sistemática desta palavra. Além da leitura sistemática, você precisa meditar. Você precisa meditar. Mas a meditação, ela é diferente de 2 aspectos. O primeiro aspecto é da forma oriental. O segundo aspecto é da forma cristã. Eu gostaria de fazer um paralelo entre os 2 tipos de meditação, a oriental e a cristã. Em primeiro lugar, a meditação da palavra de Deus, ela é aquela que vai nos levar a uma ação. Mais do que uma leitura superficial, nós precisamos meditar nos santos oráculos, com o objetivo de ajudar-nos no desenvolvimento mental, espiritual e prático. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Salmo 119, verso de número 115. Querido irmão, irmã, meu dileto amigo, se você realmente quiser se dar bem na vida, se você quiser ser feliz, você então precisa praticar o que está escrito lá em Josué 1:8, tá? Essa palavra, ela não deve se apartar da nossa boca. Essa palavra, ela deve ser parte da nossa vida. Nós devemos meditar nela de dia e de noite, ter cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Mas a meditação, ela precisa ser de forma coerente. Existem 2 tipos de meditação, como falei para vocês a princípio: a oriental e a cristã. Na meditação oriental, você vai obedecer basicamente 3 passos. O primeiro, você vai considerar. O segundo, você vai refletir. O terceiro, você vai pensar. Mas na realidade, na meditação oriental, você vai concentrar a sua mente, vai focar a sua ideia profundamente no nada. Você vai focar na meditação oriental profundamente no nada. E o objetivo dessa meditação focada no nada, que de alguma forma vai te ajudar sim, mas o objetivo central é adequar as nossas vidas a um crescimento físico, a um crescimento psíquico, um crescimento
mental. Teremos, desta forma, um desenvolvimento mental. Já na meditação cristã, os 3 passos. Primeiro, reconhecimento. Reconhecimento que nós não somos nada diante de Deus. Reconhecimento de que nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. A partir desse reconhecimento, vamos para o segundo passo. O nosso momento reflexivo é em que nós devemos olhar para nós mesmos. Um momento reflexivo de forma introspectiva, em que nós estaremos voltados para nós mesmos e reconhecermos o nosso grau de limitação, a nossa necessidade de Deus, reconhecermos que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor. Em terceiro lugar, esse reconhecimento, essa reflexão vai nos levar a uma verdadeira ação. Ou seja, através deste momento da meditação cristã, que nós devemos fazer todos os dias, nós procuraremos ativamente compreender quem nós somos para Deus e quem é Deus para cada um de nós por meio da sua palavra. E a partir daí, nós vamos procurar aplicá-la às nossas vidas e com o objetivo principal, adequar as nossas vidas à vontade de Deus, tornando-nos agentes dele, norteando-nos pelo entendimento que a sua vontade é boa, agradável e é perfeita, como está registrado em Romanos capítulo 12, verso 1 e também o verso de número 2. Sim, queridos, precisamos sim do nosso momento de meditação. A Bíblia diz, Salmo 119, no verso de número 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A meditação das Escrituras foca-nos em internalizarmos e personalizarmos a passagem lida. É um processo de pensar e repensar a passagem bíblica ou o texto que nós lemos, até que compreendamos com clareza o que esse texto significa para nós e desta forma procurarmos aplicar esse texto à nossa vida e através da nossa vida. Sim, por isso que a memorização é o resultado natural da meditação. Lembro-me bem dos meus momentos difíceis, em que estava nos meus descaminhos, longe do Senhor, quando fazendo coisas erradas, que desagradavam ao Senhor, lá no meio da minha bagunça, eu pensava naquilo que eu havia aprendido, eu relembrava todos os ensinamentos que os meus pais me deram por intermédio da palavra de Deus. Mas quais são os benefícios de nós meditarmos na palavra de Deus? Os benefícios são, porque eles nos capacitarão a resistir à tentação, como está registrado no capítulo 4 de Mateus, verso 1 até o verso 11. Você lendo vai ver a passagem em que Jesus Cristo é tentado. E ele então, baseado na palavra de Deus, ele lança a autoridade que a palavra de Deus dava a ele, já que ele era a palavra e o poder de Deus. Então ele usou a palavra de Deus para resistir à tentação. Em segundo lugar, essa meditação nos leva a um experimento de vitória sobre o pecado, como diz Salmo 119, verso 11, como lemos anteriormente. Em terceiro lugar, porque também recebemos grande entendimento. A Bíblia nos diz, lá no livro de Salmos, no capítulo
119, no verso de número 98, até o verso de número 100, nos diz assim a palavra de Deus: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes sábio, mais do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei meus pés de todo o meu caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartarei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que mel a minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço o mau testemunho. Ah, queridos, somos mais do que vencedores quando nós meditamos, quando nós guardamos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração. Não se esqueça dessa grande verdade. A memorização é refletir, é internalizar, é personalizar a passagem bíblica lida. Então, mais uma vez, eu ressalto para você, assim como para mim, em primeiro lugar, memorização é refletir, internalizar e personalizar a passagem bíblica lida. Depois de memorizar, depois de internalizar a palavra de Deus, nós vamos para o quinto passo, que é ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o Senhor tem o poder de falar a todos nós. Por quê? Porque Deus pode falar a qualquer um, em qualquer lugar. Deus pode falar no canto do seu quarto. Deus pode falar contigo no meio da rua. Deus pode falar contigo lá no meio do campo. Deus pode falar nas alturas. Deus pode falar nas profundidades. Deus pode falar a qualquer momento, em qualquer lugar. Ele não está limitado a um templo. Ele não está limitado a um espaço físico. Ele sempre tem a tua, a minha, a nossa atenção. Deus fala-nos. Depois de ver todos os grandes milagres do Senhor, lá no deserto, depois de terem visto todo o prodígio em que Deus determina as pragas lá no Egito, para que Faraó pudesse colocar o seu povo em liberdade, e grandes sinais, maravilhas surgiram naquela ocasião, e o povo sai cativo, sai do cativeiro, segue caminho livre em direção ao deserto, para a terra que o Senhor havia prometido para eles. Depois de verem tantos sinais, tantos milagres, vendo a provisão do Senhor, em um dado momento, aquele povo se rebela contra o seu líder Moisés. Aquele povo já não mais se lembra dos milagres de Deus. Fala para Moisés: olha, Moisés, nós queremos que você nos fale, e o que você falar nós ouviremos. Nós não queremos que Deus nos fale, nós não queremos que Ele nos fale, porque se Ele nos falar, certamente nós morreremos. Capítulo 20 de Êxodo,
verso número 19. Ah, queridos irmãos, meus amados amigos, será que se você visse um filho seu ressuscitar, será que se você tivesse a oportunidade de ver cair do céu o maná, a comida, a provisão, será que se Deus fizesse com que sua roupa não mais envelhecesse e você caminhasse com uma roupa diuturnamente e durante anos a fio e ela não se estragasse? Será que se você no meio do deserto visse a água jorrar, se você visse o sol se esconder para que você pudesse caminhar na sombra, será que você visse que você não ficava doente ou passasse por tanta dor, tanta provação pela provisão de Deus, por não te deixar faltar nada, absolutamente nada? Ainda assim, você diria para Deus: olha Deus, olha Senhor, eu não quero que o Senhor me fale. Eu quero ouvir tão somente a voz do pastor Elson, eu quero ouvir tão somente a voz do pastor Edson, eu quero ouvir a voz dos pastores, dos homens, das mulheres de Deus. Eu não quero ouvir ao Senhor. Meu irmão, meu amigo, conquanto sejamos homens de Deus, conquanto tenhamos a mensagem de Deus para você nesta manhã, ou na noite, ou no momento em que você for alcançado através desse vídeo, ainda assim, a minha voz, ou a voz humana, jamais poderá substituir a voz de Deus. Preste atenção. Ainda que você esteja ouvindo a minha voz, a minha fala, ainda que pela misericórdia de Deus você tenha bons ouvidos, ou ainda que você tenha o recurso no seu app, em que mesmo sendo você sendo um surdo, esse recurso te possibilita entender esta mensagem desta manhã ou deste momento. Ainda assim, o que você está ouvindo, o que você está entendendo, nada mais é do que a voz do próprio Deus, por intermédio deste homem falho, deste homem limitado. É por isso que eu clamo a você: ouça a voz de Deus, queira ouvir a voz de Deus, porque o que Deus tem para você, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Diferentemente de Israel, um homem chamado Eucana e sua esposa Ana tiveram um filho que chamaram-no Samuel. Como prova da fidelidade de Ana, quando clamando ao Senhor na angústia da sua alma, lá dentro do templo, e diante de um profeta chamado Eli, em que até mesmo pelo homem de Deus, ela não conseguiu fazer-se entender, mas a oração sincera daquele coração, ainda que não tenha alcançado o coração de Eli, mas alcançou o coração de Deus. E aquela mulher então faz um pacto com o Senhor e diz: olha Deus, se o Senhor me der um filho, eu o consagrarei todos os dias da minha vida. E nasceu aquela criança, e aquela mulher então foi cumprir a sua promessa, e levou Samuel, e o entregou no templo, para que ele também fosse um discípulo de Eli, e se tornasse um sacerdote. E aquela criança cresceu, e já na sua idade juvenil, ela, na madrugada, no silêncio do seu quarto, ouve a voz de Deus. E aquele jovem não teve a ideia clara de que era a palavra de Deus, que era o recado de Deus para a sua vida. Ele voltou e deitou-se. E desta mesma forma aconteceu
uma segunda vez. E da outra vez, aquele jovem vai a Eli, o seu mestre, e fala: mestre, Eli, e conta para ele a história. E ele fala para ele: olha, quando você ouvir novamente este chamado, essa voz, você diga para ele: eis-me aqui. E esse texto está registrado em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 3 e verso 4. E no momento em que Deus chamou Samuel, Samuel então responde: eis-me aqui. Sim, meus queridos, no silêncio do seu quarto, Deus fala com Eli, com Samuel. No silêncio do seu quarto, Deus fala também com você. No silêncio do meu quarto, Deus fala comigo. Mas houve também uma outra situação, e até no momento conturbado, que Deus falou a alguém, e que teve também, esse alguém teve o entendimento que era a voz do Senhor. A Bíblia fala, está registrado lá no capítulo 22 de Atos, no verso de número 7, que Saulo de Tarso, o homem em que saía em perseguição aos cristãos, com o objetivo de prendê-los, tinha o poder de prender, de matar todos aqueles que ele perseguisse. Ele tinha autoridade para isso, até que na sua caminhada para a cidade de Damasco, Deus fala de uma forma contundente para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Duro é para ti recalcitrares contra os agrilhões do Senhor. Aquele homem foi impactado pela voz de Deus. Ele entendeu claramente que Deus estava falando ao seu coração. E naquele momento ele cai do seu cavalo e ele fica cego. E ali naquele momento ele tem o entendimento da sua própria vida. Ele entende que ele não é nada e que não era nada. Ele entende naquele momento que ele precisava caminhar no caminho certo, o caminho que aqueles que ele estava perseguindo estavam caminhando. Agora, Saulo de Tarso, o perseguidor, caminha em direção aos perseguidos, não mais para prendê-los, não mais para matá-los, mas para aprender com eles o caminho em que ele também deveria seguir. Em João, no capítulo 10, no verso de número 10, Jesus fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele diz que ele é o bom pastor. Ele diz que as suas ovelhas saberão, conhecerão a sua voz, conhecerão quem realmente ele é, mas também terão a sabedoria, o discernimento para fugir daqueles que não têm a direção que ele tem proposto. João capítulo 10, de 3 a 5, diz que Jesus, o bom pastor, deseja guiar-nos em cada passo, em cada caminho. Ele imprime em nós a salvação, Ele imprime em nós a sua direção, Ele imprime em nós a força da sua vontade. Essa impressão nunca serão contrárias à Bíblia. Essa impressão são às vezes os toques gentis que Ele nos dá. São os toques gentis que nos trazem paz. São os toques suaves e fáceis de nós compreendermos e aplicarmos às nossas vidas tudo aquilo que Ele deseja para nós e o que Ele deseja de nós. Em nossa reação interior, essas impressões podem indicar onde devemos
com quem devemos estar, onde devemos falar, onde devemos ficar calados. Essa impressão vai nos direcionar tudo quanto devemos fazer. Sim, meus amados, meus queridos, precisamos ouvir a voz de Deus. Eu aprendi, eu tenho entendido ao longo da minha existência, e já estou com meus 60 anos, completei este ano, já estou na terceira idade. Eu tenho aprendido que eu preciso ler a palavra de Deus, que eu preciso buscar sempre na palavra de Deus a certeza de que ela é a fonte correta. Eu preciso estabelecer um plano de leitura sistemática desta palavra. Eu preciso meditar nela de dia e de noite. Eu preciso ter clareza da sua voz, da sua vontade. Você também precisa fazer isso. E agora, concluindo a nossa meditação desta manhã, você precisa colocar em prática e precisa refletir seriamente no que a nossa mensagem desta manhã nos aplica. Em primeiro lugar, a prática da palavra de Deus tem como prioridade a observação e a interpretação. São as sugestões para cada um de nós nesta manhã. A palavra de Deus tem prioridade sobre a observação, a prática e a interpretação. Em segundo lugar, você precisa ter um plano diário de leitura da Bíblia. Em terceiro lugar, a memorização é o resultado de uma meditação profunda. Em quarto lugar, Deus deseja falar diretamente conosco, e Ele faz isso normalmente no silêncio do nosso coração. Ah, meus amados, meus queridos ouvintes, entendamos que Deus sempre tem o melhor para todos nós. Não nos esqueçamos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Não importa, leia esta Bíblia, estude esta santa e bendita palavra. Ela é o poder de Deus para mim, ela é o poder de Deus para você. Esta Bíblia, esta palavra, tudo quanto nela está escrito, transformou a minha vida, o meu coração. Esta palavra, este poder de Deus tem transformado famílias, tem transformado comunidades, tem transformado nações. Faça dela o recurso, o norte da sua vida, o recurso do seu caminho, a fonte para a sua vida de paz, felicidade, com certeza você vai encontrar nela. Deus santo e bendito, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra a nós ministrado nessa manhã. Que ela encontre guarida nos nossos corações, a fim de que possamos aplicá-la na nossa vida diária. Queremos, ó Deus, estar ouvindo a tua voz, atentos. Queremos pesquisá-la, queremos meditá-la profundamente, a ponto de gravá-la em nosso coração, para que possamos experimentar dia após dia qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nós e através de nós, pois assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus abençoe a todos nós. Até a próxima oportunidade. Assista todos os nossos vídeos, igrejadaorla.com.br, certamente vai abençoar a tua vida. Compartilhe, para que todos também tenham a mesma oportunidade que você. Deus te abençoe.